Vamos juntos caminhar para a eternidade com Deus. Feliz em ter você por aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor e a unidade entre os irmãos. Queria ler um texto aqui que está em Romanos 15, do 5 ao 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro versículo que se encontra em Efésios 4, do 4 ao 6, fala assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. João 17, 20 ao 23. A minha oração não é apenas por eles, também rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me ama. Eu amo esse texto de João 17, quando Jesus ora por nós. Antes de ir para a crucificação, ele intercede a Deus por nós e ele pede para o Pai que nós tenhamos acesso a Deus e nos tornemos um com Deus, assim como Ele é um com o Pai. E Ele fala também não só entre nós, entre eu e Deus sermos um, mas também eu e o meu irmão e Deus sermos um só. Então Jesus veio na Terra e Ele prova, esse amor tão grande que tudo sofre, tudo suporta. Ele é o nosso maior exemplo de amor. Ele veio no meu lugar, mas também veio no lugar do meu irmão. Ele nos amou primeiro e nos ensinou que nós devemos amar a Deus e as pessoas. Jesus religou a ponte que havia lá no jardim entre o homem e Deus. Através do sacrifício dele, nós obtivemos novamente o acesso ao Pai. Essa conexão, essa ponte novamente tinha como objetivo a unidade entre eu, o meu irmão e Deus, para que nós voltássemos a ser um com o Pai, tendo de volta a oportunidade desse relacionamento, de conhecer Ele mais de perto, de ter intimidade, de conversar com Ele todos os dias, assim como era no jardim. Mas essa unidade não veio de graça. Jesus pagou o preço por nós, porque não se tratava apenas de reconectar o homem a Deus, se tratava de conectar o coletivo, toda a humanidade a Deus. Então o sacrifício de Jesus já mostra o tamanho dessa unidade que Deus quer que nós temos com os nossos irmãos, porque Jesus veio e morreu por todos, em prol de todos os pecados da humanidade. E nós temos que ter essa mesma comunhão, essa mesma unidade com os nossos irmãos e com Deus. Nós temos que ser um. Só que para vivermos essa essência, nós não podemos viver sendo um apenas com Deus, que nós não vemos, e com o nosso irmão que nós vemos, que nós tocamos, que nós falamos pessoalmente. Muitas vezes nós não queremos ser um, nós queremos ser um só com Deus. Mas Jesus fala naquela oração que o sacrifício dele foi reconectar o coletivo com Deus. Então não sou só eu e Deus mais, sou eu, Deus e todos os meus irmãos em unidade, sendo um só povo de um só Deus. Até porque Jesus não teve interesse de se tornar Deus, de tomar o lugar de Deus, em competir com Deus. Pelo contrário, em todos os momentos ele cita Deus e o honra como o seu Pai. Ele não quer tomar o lugar de Deus, então ele dá a honra a Deus. Ele reconhece o Senhor e nos dá o perfeito exemplo disso. Jesus fala diretamente e depois João e Paulo falam de novo, reforçando para a igreja: amem uns aos outros, vivam em comunhão um com os outros, porque isso é o desejo do Pai. Esse era o objetivo do Pai desde o início, de criar um povo escolhido dele para ter comunhão com ele, todos sendo um só. 1 João 4:20 fala assim:
Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. A própria palavra fala sobre isso. É muito sério. Então vamos acordar, gente. Vamos acordar, crente. Jesus não vai vir buscar a igreja da placa A ou B. Ele vem buscar uma igreja. Ele vem buscar um povo. Aquele que entendeu o que é viver em unidade em um mundo tão individualista, em um mundo tão egoísta, em um mundo mau, egocêntrico. Ele vem buscar aquela igreja que escolheu viver João 17, a verdadeira unidade. E só para esclarecer, eu não tô falando de templos de concreto, não tô falando de templos físicos, porque Deus não habita mais em templos de concreto. Deus habita em você. Você é o templo de Deus. Deus mora em você. Depois do sacrifício de Jesus, Deus habita dentro de nós. Nós somos a igreja. Nós somos os responsáveis por essa unidade. A responsabilidade não é lá do pastor, a responsabilidade não é de quem tá cantando, a responsabilidade é de todos nós. Cada um de nós somos uma igreja, cada um de nós, Deus habita dentro do nosso templo. Então essa unidade deve começar por nós. Hoje você é a igreja, Deus habita dentro de você. Então antes da gente falar mal de uma ou de outra igreja, de alguma outra congregação ou denominação, eu te pergunto, como tá a tua igreja interior? Como tá o teu templo aí? Será que você está vivendo João 17? Será que você está disposto a ser um com o seu irmão, com o seu vizinho do lado? Ou ainda não? Nós somos os responsáveis pela unidade da igreja de Cristo. E nós temos que parar com essa divisão de igreja, de placa. O Senhor chamou uma igreja, não uma placa. Jesus vem buscar um povo que unido está indo contra o pecado, que está indo contra as imoralidades do mundo. Esse é o povo, essa é a igreja que Jesus vem buscar. Eu não posso falar de unidade sem olhar para nós como um indivíduo único, primeiro, e me autoavaliar. Eu estou levando isso a ter unidade ou não? Eu estou levando a igreja de Cristo a ser uma ou não? Ou eu preciso consertar algo, ou eu preciso mudar algo dentro de mim, eu preciso consertar a minha igreja, o templo que Deus está habitando dentro de mim, preciso de algum conserto? Então preciso fazer isso hoje. Isso é muito sério, porque tantas vezes nós pecamos, nós falamos do defeito de A ou B, da igreja X, Y, ligamos na rede social por causa de placa de igreja, enquanto esquecemos de olhar para nós e nos perguntar, eu tô sendo um com o meu irmão? Eu tô tendo amor quando eu olho pro meu irmão? Tô disposto a tirar a roupa e dar pro meu irmão se ele precisar? Tô disposto a dividir um alimento? Estou disposto a ceder a vez para Ele ir no meu lugar e servir Ele? Nós precisamos ser um com Cristo e com o nosso irmão. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, contra igreja, não, a nossa luta é contra o inferno, é contra as potestades das trevas que estão nos ares, rodeando esse mundo e tentando nos distrair e tentando colocar picuinha, contenda, inimizade, mas isso tudo causa divisão, que é justamente o contrário do que o Senhor fala aqui na oração que o próprio Jesus fez para Deus. Ele quer unidade, o Pai quer unidade, o Pai quer comunhão, o Pai quer união entre os seus filhos. Eu sei que essa palavra é dura, eu sei que ela nos confronta mesmo. Eu já tive momentos assim em que achei que coisas pequenas eram pecado. Eu não enxergava o tamanho do pecado que era achar que só minha igreja ia pro céu e tá nem aí pro resto dos meus irmãos, ignorando o que realmente importa, que é a unidade, que é o amor. Nossa, quanta distração! Quanta distração a gente tem hoje em dia para tirar a unidade de foco das igrejas. Mas isso, como volto a dizer, isso não é somente lá o pastor que tem esse poder, essa autoridade. Isso pode começar em nós. Nós individualmente podemos escolher ser um com os nossos irmãos, parar de olhar as coisas pequenas e focar no que é maior, no que realmente importa, que é a luta contra o pecado. E o pecado, ele tá de perto, ele nos rodeia.
Nós sabemos o que é o pecado, nós sabemos que falar mal, que a fofoca, todas essas coisas são pecado. E mesmo assim nós falamos, nós fizemos e esquecemos de ver o que realmente importa, que é a unidade, que é o que o Pai deseja. Infelizmente, a religião tem o poder de cegar. Só a doutrina, sem o Espírito Santo, tem o poder de cegar as pessoas. E isso nos faz ficar longe do amor, nos faz ficar longe da unidade. Porque cegos a gente não enxerga mais nada. E é por isso que o Senhor marcou esse encontro contigo hoje. Nesse dia, exatamente, Ele quer falar ao teu coração e quer te lembrar da importância dessa unidade. Quer te fazer refletir como a igreja que você é. Como tá o teu coração? Como tá a igreja que tá dentro de você? Você tem sido um com seu irmão e com Cristo? Ou você tem procurado só ser um com Cristo? E meu irmão que se resolva lá. Não, irmãos, não é assim. Cristo quer que nós sejamos unidos em amor uns com os outros. Todos os dias nós precisamos olhar para dentro do nosso templo, da nossa igreja interior e perguntar: Senhor, como está o amor? Ainda tem o amor? Como está a compaixão? Como está a misericórdia nessa igreja aí? Será que eu preciso de mais misericórdia? Será que eu preciso de mais compaixão? Será que eu preciso de mais paciência? Como está a unidade que você tem com Deus e com o seu irmão? Nós precisamos pedir isso para Deus todos os dias. Nós precisamos pedir a visão do céu para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que nós vejamos o que realmente importa, para que nós lutamos contra o pecado e não contra as pessoas, para que Ele nos liberte de nós mesmos, nos liberte de achar que nós somos alguma coisa, nos liberte de achar que nós somos melhor que o nosso irmão, porque nós temos por natureza o pecado, o homem é mau por natureza, e é por isso que nós precisamos todos os dias pedir para o Senhor nos purificar, nos libertar de toda essa maldade através do sacrifício que Jesus fez por nós. Ele tem esse poder de nos libertar, para que a gente alcance graça aos olhos do Senhor, para que a gente consiga viver em unidade e se preparando para a sua volta. Porque Jesus vem buscar uma igreja unida. Jesus vem buscar a igreja que está preparada com João 17. A igreja que está alinhada com João 17. Aquela que luta fielmente contra o pecado e não contra os irmãos. Aquela que tem prazer na comunhão, aquela que tem prazer no amor e na unidade, que não está no meio da roda de fofoca, que não está no meio da roda de contenda. Não, irmãos, vamos acordar, nós precisamos acordar em união. Chega, já passou do tempo. O Senhor está às portas para voltar, para buscar uma igreja unida, que nós possamos sair desse vídeo reflexivos nessa palavra, que o que o Senhor quer de nós é unidade com os nossos irmãos, é amor, é deixar as nossas indiferenças de lado e nos unirmos em amor, em unidade, em compaixão, em misericórdia, em paciência, em graça, porque Ele fez isso por nós. O Senhor veio em prol de toda a humanidade, Ele morreu no nosso lugar pelo pecado de todas as pessoas. Então por que nós às vezes selecionamos as pessoas? Por que às vezes nós achamos que tem pessoas que não são merecedoras e outras que são? E fizemos todo esse julgamento. Chega, né, irmãos? Vamos atentar para o que o Senhor realmente quer e para o que Deus nos pede, que nós venhamos ser um com nossos irmãos e um com Ele. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilhe essa mensagem com quem você ama, que essa pessoa possa ser edificada através dessa mensagem também. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que Ele se revele para você.